Hoje nós iremos falar sobre o Deus que vira todo cativeiro. Amém? O Deus Todo-Poderoso, aquele que muda, aquele que vira todo cativeiro. Em nome de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 42 e o versículo de número 10. Jó 42, 10. Glória a Deus. Quero falar aos irmãos que estão conosco na transmissão, no nosso canal do YouTube. Queria que os amados aqui que ainda não está inscrito no nosso canal, irmão, se inscreva lá no canal da igreja, no YouTube. A gente tem recebido muitas mensagens de pessoas sendo abençoadas com a palavra de Deus. Então você vai lá, se inscreve no canal, compartilha a mensagem, curte e faz um comentário também, amém? Essas coisas que ajudam o canal a divulgar mais para outras pessoas. Então você, como igreja, faça alguma obra missionária, amém? Tem pessoas que vão ser alcançadas através da transmissão. Diz assim a palavra de Deus, Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Aleluia. Esse texto é tremendo, né? E Deus virou o cativeiro de Jó. Amém? Glória a Deus. Quando eu meditava nessa palavra e olhando a história de Jó, vendo a trajetória deste homem de Deus, de fato, ele enfrentou um grande cativeiro. De fato, este homem enfrentou algo assim que poucas pessoas teriam forças para enfrentar. Porque Jó, um homem de Deus, servo de Deus, obediente, fiel, comprometido com a obra de Deus, que servia o Senhor com interesse, abalaria qualquer pessoa, por mais forte que ela seja, ela seria abalada poderosamente. Mas quando você vai olhar a vida de Jó, um homem que perdeu num único dia filhos, seus bens, sua saúde, que perdeu até as amizades, até a confiança da esposa, algo assim que veio para destruir completamente, um vendaval. Quando você olha para ele e vê ele diante de Deus orando, e você vê ele adorando, e você vê ele bendizendo a Deus, e você vê ele não murmurando perante toda aquela situação difícil, é isso que é poderoso na história dele, porque ele não deixou que aquelas coisas mudassem o coração dele para com Deus. Eu já vi pessoas, irmãos, eu já conversei com pessoas que porque elas perderam algo, porque elas passaram por uma situação difícil, porque elas enfrentaram uma grande dor, eu já vi pessoas desviadas por causa disso. Eu já vi pessoas murmurando contra Deus, falando que Deus, cadê Deus na minha vida nessa situação? Então é essas coisas que vai mostrar quem é cada um no momento da dor, quem é cada um no momento da dificuldade. E eu faço essa pergunta para você: quem é você, irmão, quando as coisas estão difíceis para a tua vida? Quem é você quando tudo está dando errado na tua história? Quem é você? Quem somos nós? O que nós falamos nesses momentos? O que nós dizemos e conversamos com as pessoas nesses momentos? Jó, ele só adorava, dizia o nome do Senhor, ele só glorificava. Diz a Bíblia que ele não pecou,
nenhuma palavra, ele não pecou. Ele não pronunciou nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra de maldição para com Deus. Ele ficou firme, ele ficou perseverante, ele ficou crendo, como diz o texto lá de de Romanos, capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, como é que pode a dor cooperar para o bem? Irmãos, Deus sabe. Deus sabe como pegar as cinzas da tua vida. Deus sabe como pegar o caos, a dor da tua vida e usar isso de maneira que vai glorificar o nome dEle. Você concorda com isso? Aqui o testemunho de Jó. Deus pegou o caos da vida deste homem. Deus pegou o sofrimento dele. Deus pegou a dor, as lágrimas deste homem, para tornar um testemunho poderoso, que todas as vezes que nós pregamos, nos abençoa. O testemunho de um homem que não parou, o testemunho de um homem que não murmurou, o testemunho de um homem que não deixou sua fé enfraquecer. Por isso, quando você vai ler o último capítulo de Jó, você encontra esta pérola, o versículo 10. E Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava. Aleluia! E Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava, e o abençoou em dobro de tudo quanto antes possuía. Deus virou o cativeiro de Jó. E eu quero declarar nessa noite, irmãos, que pessoas aqui que estão passando por cativeiros, Deus vai virar o teu cativeiro em nome de Jesus. Deus vai pegar estas cinzas da tua vida, Deus vai pegar essa dor que você enfrentou, e Ele vai usar isto, irmãos, Ele vai potencializar isto, para que o teu testemunho seja uma bênção nesta terra, para que as pessoas olhem para você e vejam que você de fato é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que da cinza, que do pó se levanta para glorificar a Deus. A Bíblia diz que Jó se sentava na cinza e se coçava as suas feridas. Aleluia. E aí o texto lá de Samuel diz assim: Deus levanta do pó o desvalido, ergue do monturo o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Aleluia. Você está preparado para Deus virar o teu cativeiro? Você está preparado para ver Deus operar na tua história? É você não desistir da caminhada, é você não olhar para trás, é você não tirar a mão do arado, é você não ser daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram, daqueles que creem. A palavra de Deus diz que nós não somos dos que retrocedem para a perdição. O justo viverá pela fé. Aleluia. Deus virou o cativeiro de Jó. O cativeiro de Jó era familiar, porque ele perdeu os seus filhos. O cativeiro de Jó era na saúde, ele perdeu a sua saúde. O cativeiro de Jó era financeiro, ele perdeu todos os seus bens, irmãos. Naquela época a riqueza eram os animais. Ele tinha bois, tinha jumentos, ovelhas, tudo foi levado. Imagine da noite para o dia o homem mais rico se tornar pobre. Mas é como alguém já disse. Eu ouvi uma frase que dizia assim: se você tirar a riqueza de uma pessoa milionária, de uma pessoa rica, toda a riqueza dele, um ano depois,
ele tem a mesma riqueza de novo. Sabe por quê? Porque não é a riqueza da pessoa em si, fora, que vale. É a riqueza que ela tem dentro dela. Amém? E uma pessoa que sabe fazer dinheiro, irmão, você pode tirar todo o dinheiro dela, ela sabe fazer de novo. Aleluia. O servo de Deus que tem convicção da sua fé em Deus, pode tirar tudo dele. Ele sabe onde. Aleluia. Ele sabe será de novo. Onde é? Aos pés do Senhor. Orando, 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 orando. Deus devolve a família. Orando, Deus restaura a saúde. Meu filho, me ajuda aqui, que hoje está só o sangue da nova aliança. Glória a Deus. Som. Aleluia. Se sentar todos, não vai dar hoje. É aos pés do Senhor, irmão. Mas tem crente aqui que não está orando. Tem crente aqui que faz dia que passou na presença de Deus. Pastor, como é que você sabe disso? Porque eu sou crente também. Crente conhece crente. E pastor mais ainda que conhece crente. Tem gente, irmãos, aqui que está dia sem ler a palavra, sem se alimentar. E aí, irmão, você está no meio de uma tribulação. Você está enfrentando o vale, você está enfrentando lutas, e você quer que isso vire sem você orar? E você quer que isso vire sem você estar na presença de Deus? Por isso que a gente murmura, irmãos, porque a gente ora pouco. Eu não vejo uma pessoa de oração murmurando. Você vê? Não, porque não dá tempo de murmurar. O clamor da pessoa na presença de Deus é suficiente para curar o coração dela de qualquer dúvida. Jó estava orando e Deus mudou o cativeiro, e Deus virou o cativeiro de Jó. Aleluia. Mas a Bíblia fala de outras pessoas também que Deus mudou o cativeiro. Você conhece a história de Ana? Ana está lá em 1 Samuel capítulo 1. Uma mulher que não tinha filho. Além de não ter filhos, ela ainda era afrontada todos os dias pela outra, a Penina. A Penina zombava de Ana e dizia: tu não pode dar filhos para o seu marido. E Ana se sentia um lixo. Porque, irmãos, se nos dias de hoje a pessoa não ter filho já é doloroso, e numa sociedade que a gente tem hoje, que é uma sociedade toda moderna, que as pessoas não têm bloqueios, não zomba de quem não tem filhos, as pessoas sofrem ainda nos dias de hoje. Agora imagina no tempo desta mulher. No tempo dessa mulher, não ter filhos era sinal de ser amaldiçoada. Era isso que representava a mulher não ter filho naquela época. Aquela cultura dizia isso: quem não tem filhos é amaldiçoada. Imagine o desespero, a dor da alma daquela mulher. E sabe o que ela fez um dia, irmãos? Sabe, toda pessoa tem um dia da virada do cativeiro dela. Toda pessoa tem o dia da virada do cativeiro da vida dela. E sabe que dia é? É no dia que você entra diante de Deus com todo o seu coração, em que você jorra do teu interior lágrimas de um coração quebrantado, de um coração rasgado diante de Deus. Ana chega na casa do Senhor e começa a orar, e lágrimas rolam do rosto de Ana. E ela, desesperada, ela começa a falar com Deus, dizer: Senhor, se o Senhor atentar para a minha dor, se o Senhor olhar para o sofrimento que eu estou, e o Senhor me der um filho varão,
eu vou te devolver este filho, e ele vai ser para o Senhor. E Ana estava ali, irmãos, rasgando o seu coração. Quando o sacerdote chegou para ela e falou com ela, ela disse: meu Senhor, eu estou rasgando a minha alma perante o meu Deus. Ele disse para ela: filha, vá em paz, e que o Senhor te conceda o teu pedido. Aquela mulher voltou para sua casa. Agora o que é interessante é porque ela entra com a sua alma aflita, ela entra com o seu coração quebrado diante de Deus. Ela não comia há dias, com aquela dor na alma dela. E sabe, quando Ana sai dali, você lê o texto depois, diz que o semblante de Ana era um semblante mudado, e ela comeu e se alegrou com o seu marido. E ela concebeu. Mas o que eu acho mais tremendo, vamos ler o texto, vamos ler, porque esse versículo é importante a gente ler. Vai lá para 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel 1, o versículo 1 Samuel, versículo 19. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana, seu marido, a conheceu, e o Senhor, diga assim, o Senhor, mais forte, e o Senhor se lembrou de Ana, e ela engravidou, e ela vai ter o Samuel, grande profeta Samuel. Amém? Deus se lembrou de Ana, sabe por quê, irmãos? Porque Ana rasgou o seu coração diante de Deus pela oração. Nenhuma pessoa que busca a Deus ficará esquecida do Todo-Poderoso. Nenhuma pessoa que rasga seu coração perante a face do Senhor, nenhuma pessoa que derrama lágrimas, irmãos, diante de Deus, ficará esquecida. E o Senhor se lembrou de Ana. Glória a Deus. Lá em Apocalipse diz que há anjos que eles colhem nossas lágrimas em salvas de ouro. Aleluia. E essas orações, elas são derramadas diante de Deus como um sacrifício agradável a Deus. Como é que estão as suas orações? Como é que estão as suas lágrimas? Como é que está a sua vida de quebrantamento diante de Deus? Irmão, será que Deus tem enviado anjos constantemente para colher tuas orações, para colher tuas lágrimas para Ele? Deus só vira cativeiro de quem clama, de quem ora, de quem busca. Deus só vira cativeiro daqueles que se colocam diante dEle. E qual era o cativeiro de Ana? A esterilidade, a falta de filhos, era o cativeiro dela. Mas Deus virou o cativeiro de Ana. Mas há um outro homem na Bíblia chamado Jacó. Jacó teve também o seu cativeiro virado. Um dia, ele está voltando para sua casa com a sua família. O seu irmão que o procurava para matar Jacó estava chegando com outros homens maus, armados, para matar Jacó. Jacó era um homem trapaceiro. Jacó era um homem que viveu uma vida, irmãos, de engano, de mentiras. Enganou até o seu próprio pai. Mas, quando ele soube que o seu irmão vinha para matá-lo, está lá em Gênesis capítulo 32. Diz a Bíblia que Jacó entrou num vale.
em um ribeiro chamado Jaboque. Estava seco naquele momento. E ele começou a orar. Ele começou a rasgar a sua alma perante Deus. E um anjo do Senhor apareceu, irmãos, e Jacó agarrou o anjo e começou a lutar com o anjo. Eu lhe pergunto, é possível uma pessoa lutar com um ser espiritual, poderoso? Irmãos, um anjo, um exército inteiro, você sabia disso? Eu vou falar já sobre um anjo que fez isso. Um anjo só derrotou 185 mil homens de guerra. Pois foi um anjo que Jacó agarrou, e o anjo não conseguia se soltar. O anjo não conseguia se soltar, e o anjo dizia: me solta. E Jacó dizia: eu não te solto, enquanto tu não me abençoares. Enquanto a minha vida não for mudada hoje, enquanto o meu cativeiro não for virado hoje, eu não te solto. O anjo disse: qual o teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Eu sou um trapaceiro, eu sou um enganador, a minha vida é um caos. O anjo disse: a partir de hoje, tu serás chamado Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. O homem entrou Jacó e saiu Israel. O cativeiro dele foi virado. Aleluia! E quando o irmão dele chega, o irmão que vinha furioso, o irmão que vinha para matá-lo, milagrosamente, o seu coração foi transformado. E quando ele viu Jacó, as afeições de amor de um irmão brotou dentro dele. E eles se agarraram, se beijaram e choraram. Aleluia! Foi ou não foi Deus operando ali, irmãos? Porque um irmão odiando outro irmão é algo terrível. E só Deus para mudar o coração de um irmão. E Deus fez isso. Deus virou o cativeiro de Jacó. O cativeiro de Jacó era uma crise familiar poderosa. Mas Deus virou seu cativeiro. Diga glória a Deus. Deus é um Deus que vira cativeiros. Eu disse para você que um anjo matou 185 mil homens. Onde foi isso? Isaías capítulo 36 e 37. Fala de um rei de Jerusalém, rei de Israel, chamado Ezequias. Ezequias era um rei bondoso, temente a Deus, servia ao Senhor. E de repente ele vê a sua cidade ser cercada por um exército de Senaqueribe. Um exército forte que já tinha derrotado muitos outros exércitos. Agora cercaram Jerusalém. E Senaqueribe começa a zombar de Ezequias. E começa a dizer assim: Ezequias, tu acha que o teu Deus vai te livrar das minhas mãos? Tu acha, Ezequias, que Deus, o teu Senhor, vai te livrar das minhas mãos? Ele começou a dizer: o Deus da nação tal não pôde livrar aquela nação das minhas mãos. O outro Deus da nação tal não pôde livrá-lo das minhas mãos. Você acha que o teu Deus vai te livrar? E Senaqueribe, irmãos, zombou. Mandou cartas zombando de Deus. Ezequias pegou aquelas cartas. Olha o que ele fez. Ele foi perante Deus. Ele levantou as cartas diante do Senhor e disse: Senhor, será que o Senhor não está ouvindo a afronta de Senaqueribe? Será que o Senhor não está vendo o que este homem está dizendo do Senhor?
Senhor, tu pode nos livrar. E ele faz esta oração. Ele mostra a carta para Deus da afronta de Senaqueribe. Deus levanta o profeta Isaías, fala com ele. Isaías dá o recado para o rei, diz: rei, não temas, porque Deus ouviu a tua oração. E Senaqueribe não vai pisar o pé dentro de Jerusalém. Ele vai retroceder. Deus vai colocar um freio na boca dele. Deus vai colocar um anzol na boca dele e vai fazê-lo retornar envergonhado. E o texto diz que um anjo saiu da presença de Deus e entrou no meio do arraial de Senaqueribe e matou 185 mil homens em um dia. Glória a Deus. Deus virou o cativeiro de Ezequias, irmãos. Só Deus poderia fazer aquilo. Jerusalém não ia suportar. Mas quando Deus entra, o impossível aos nossos olhos acontece. Porque para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis para o nosso Deus. Deus virou o cativeiro de Ezequias de um cerco de Senaqueribe. Mas Deus fez algo pessoal na vida de Ezequias também. No capítulo 38 de Isaías, Ezequias está doente, com uma doença para a morte. O próprio profeta Isaías vem para ele e diz: olha, Ezequias, Deus falou que tu vai morrer. Deus falou que você vai morrer. Põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. O profeta deu o recado e foi embora. Sabe o que Ezequias fez? Ezequias virou o rosto para a parede, começou a chorar. E ele disse: lembra-te, Senhor, lembra-te de mim, como eu tenho andado retamente diante dos teus olhos, como eu tenho sido fiel para com o Senhor. Lembra-te de mim. E Ezequias chorou amargamente, abundantemente. O profeta está saindo do palácio. Deus fala com ele, diz: Ezequias, volta lá onde o meu servo, e diz para ele que eu ouvi a oração dele e vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Dê um aplauso ao Senhor, o Deus que vira todo o cativeiro. Você concorda que é um cativeiro, irmão? Você vai morrer daqui a algumas horas. Mas Deus entra e muda e vira, por causa do poder da oração. Por causa do poder da oração. A maioria das pessoas, quando recebe uma palavra dessas, imagine, vinda do próprio Deus, que eu vou morrer, as pessoas já se entregam logo, já começa a fazer logo aquelas recomendações, né? Ó, meu filho, cuida da minha esposa, cuida do... Ezequias não. Ele disse: Deus, o Senhor falou que eu vou morrer, mas eu sei que tu é misericordioso. Eu sei que o Senhor é misericordioso. O cativeiro da doença, da morte, foi virado. E por último, eu quero deixar isso por último, porque é tremendo também o que acontece aqui. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos 16.
Atos 16, versículo 24. Quem encontrou, diga amém. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões. Diga glória a Deus. Paulo e Silas estão presos, amarrados os pés em um tronco, em um lugar frio, escuro. Perto da meia-noite, esses dois homens, cercado de outros presos, olha a cena, amarrado num tronco, os pés, cercado de outros presos. O que você faria? Sabe o que ele fez? Eles começaram a orar, eles começaram a cantar louvores, eles começaram a buscar a presença de Deus. E os outros presos escutavam, olhavam aquela cena. E aqueles dois homens estão orando, estão adorando, estão louvando, estão buscando. E de repente, irmãos, um terremoto abala todas as estruturas daquele lugar. E agora as portas que estavam trancadas com correntes e cadeados se abrem. E aqueles homens que estavam amarrados no tronco se soltam suas mãos e seus pés. Aleluia! O poder de Deus se manifestou naquele lugar, quando aqueles homens estavam orando e louvando a Deus. É isso que muda a história de qualquer pessoa. É isso que vira o cativeiro de qualquer pessoa. Aí eu vejo crentes: eu não vou orar porque as pessoas estão me vendo. Eu não vou adorar porque as pessoas estão me olhando. Irmãos, é você que sabe o cativeiro que você está enfrentando, não é o outro não. É você que sabe a dor que você está passando, e você está preocupado com quem está te olhando, e você está preocupado com quem está ali perto. Irmão, é você que está lá na luta. Então pare de ficar dando atenção para o que os outros vão falar, para que os outros vão pensar de você que está orando, que está adorando. Meu irmão, quem está com o seu vale é que sabe, quem está com a sua dor é que sabe. As pessoas ficam muito preocupadas com o que os outros vão dizer. Se eu orar aqui, o que os outros presos vão dizer? Esses crentes aí se acham melhores. Essa pessoa... irmãos, pare de ficar preso ao que os outros estão dizendo. Paulo não estava preocupado com a opinião daquelas pessoas. Paulo queria buscar a Deus, e o cativeiro dele foi virado. As portas foram abertas, os ferrolhos foram quebrados, as algemas caíram por terra, porque o Deus que vira cativeiros entrou naquele lugar para fazer a obra, em nome de Jesus. Diga aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus.